Começa agora mais uma edição do Papo com Ela e que satisfação é poder contar com a sua companhia aqui na TV Pantanal e também no nosso canal no YouTube. No programa de hoje a gente vai falar sobre o desafio de ter acesso à terapia canábica aqui em Mato Grosso. A gente vai falar também sobre a construção dessa autoridade, dessa imagem dentro do universo do marketing digital. E a gente ainda traz o Papo Saúde falando sobre pré-diabetes. A UFMT lança uma campanha para que voluntários auxiliem na manutenção do prédio dessa cinquentenária que está aqui na nossa cidade. E a gente fala ainda de uma competição internacional de robótica que terá uma equipe aqui de Cuiabá do SESI Escola. Isso e muito mais aqui no Papo com Ela. Então prepara o teu café e vem comigo. A terapia canabinoide tem mudado vidas, mas em Mato Grosso o acesso pelo SUS ainda é um desafio. Apesar de uma lei sancionada garantir o fornecimento, o governo do estado não disponibiliza os medicamentos. Hoje, os pacientes só conseguem o tratamento por meio de ações judiciais. E para a gente falar sobre a realidade vivida aqui em Mato Grosso e os resultados já vistos com o uso da cannabis medicinal, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a diretora da Associação de Pacientes, Apoio Medicinal e Pesquisa em Cannabis de Mato Grosso, a ASPAMPAS, Adriana Rossi. Seja muito bem-vinda, Adriana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre como é que está a realidade de quem precisa acessar essa terapia canábica aqui no nosso estado. A gente sabe que houve uma discussão na Assembleia Legislativa, uma legislação foi aprovada, houve um veto por parte do governo, a Assembleia derrubou esse veto, e em tese era para a gente ter esse medicamento ou esse produto disponibilizado via SUS. Isso se efetivou? Está acontecendo? O acesso é facilitado em Mato Grosso? Boa tarde, Michele. Obrigada pela oportunidade, em estar falando sobre o tema que é tão importante. Hoje está sendo debatido no Brasil inteiro e eu acho que Mato Grosso não pode ficar de fora também. O que acontece em relação ao estado de Mato Grosso, e especificamente Cuiabá, que já aprovou essa legislação tanto em âmbito municipal como já pelo estadual, as dificuldades que a gente encontra em efetivar ela pelo SUS, e que é o que a gente escuta da Secretaria de Saúde, é que hoje na Anvisa registrado teria um único medicamento que é patenteado, registrado, reconhecido pela Anvisa. Então o Estado, por exemplo, alega que ele não pode fazer essa aquisição livremente, porque são vários princípios, várias marcas que os pacientes utilizam, né? Porque a cannabis hoje ela tem catalogado aproximadamente 400 componentes, mas ela tem muito mais. Em uso, na maioria dos quadros, eu posso dizer assim, para vários quadros diagnósticos, se usa geralmente o THC e o CBD, que são os componentes que têm mais evidências científicas. Porém, são várias marcas, uma composição para cada caso, então a Anvisa tem um apenas registrado que é para esclerose múltipla. Os outros são denominados produtos à base de canabidiol. Então o Estado entende, ele passa para a gente esse posicionamento que ele não pode estar fazendo essas aquisições por meio de licitação, por meio de compra direta, que seja, sem ter o registro. Por isso hoje, só por meio da judicialização é possível estar conseguindo o produto à base de cannabis. E é por isso que a gente tem batido de frente, tem tentado encontrar meios, eu acho que ter essa legislação aprovada tanto pelo Estado quanto pelo município, já é um avanço, já é reconhecer que nós não estamos falando de uma droga recreativa, nós estamos falando de medicamento, de tratamento, de alternativa para as pessoas que não têm essa alternativa. Porém, ele continua com a mesma barreira de quando não tinha legislação. A legislação ela vai dar para a gente um aporte, para o juiz o advogado fazer uma defesa, para o juiz deliberar sobre esse tema, de uma forma mais respaldada, mas não é possível ainda hoje você chegar na farmácia de alto custo, solicitar um medicamento de canabidiol e ser atendido com uma prescrição médica como qualquer outro medicamento considerado de alto custo, porque a cannabis, muita gente fala canabidiol, mas não é o canabidiol ele é só um dos componentes. Os medicamentos à base de cannabis, ele também é por prescrição médica. Mas se você chegar lá hoje com a sua prescrição, você não consegue
ter esse medicamento de forma facilitada, somente via judicial. Queria, Adriana, que você contasse um pouco para a gente, porque você faz a utilização, né, desse produto, seu filho também faz a utilização desse produto, porque às vezes a gente fala e parece muito distante para as pessoas, ou você tem uma ideia deturpada do que é isso, né? Então eu queria que você desse o seu relato de como você vivia antes desse produto, o seu filho também, e por que vocês usam hoje o produto à base de cannabis para esse suporte de saúde mesmo. Eu sou uma pessoa com fibromialgia, hoje pelo estado de Mato Grosso eu sou reconhecida como uma pessoa com deficiência. O meu filho, ele tem uma síndrome rara chamada Dandy-Walker, é uma patologia de malformação do feto, né, ainda na gestação, assim, uma etiologia ainda desconhecida pela medicina, várias hipóteses, porém nenhuma determinante. E essa patologia dele, que acomete 1 a cada 30 mil nascidos vivos, ela causa várias alterações na estrutura cerebral. E isso causa epilepsia, né? Epilepsia refratária. Quando eu digo refratária, são patologias que não reagem às medicações convenientes, né? Que nós já temos no mercado. Então, assim, já passou por politerapia, que são vários medicamentos ao mesmo tempo, e não teve resposta positiva. Então, eu estou falando de uma criança que tem de 30 a 40 convulsões por dia. Né? Então, assim, sabemos que convulsões, elas lesionam o cérebro. O neurônio, que a gente conhece da literatura, é que o neurônio, uma vez que ele sofre ali na sua estrutura, ele morre. Né? Então, e a cannabis, hoje, ela tem vindo com esse aporte medicinal, e, na verdade, até de uma forma um pouco errônea, porque, assim, hoje a medicina, ela trata a cannabis como um último recurso, né? E nós estamos falando de um produto natural, que tem menos efeito colateral, então que a longo prazo não vai ter não vai causar tantos problemas, né, no restante do corpo, porque, por exemplo, você toma um medicamento alopático, a longo prazo o teu fígado vai ficar comprometido. Aí você tomava para uma epilepsia, você vai ter que tomar um remédio para o fígado também, e assim consecutivamente. Eu sempre brinco, assim, que o meu primeiro contato com a cannabis é conhecida como maconha, que é o termo popular. E foi como? Foi pelo ProErd, né? Então, na escola, a gente já aprende que é uma coisa ruim, que movimenta tráfico, etc, etc. Por várias questões de estrutura social e cultural que a gente conhece. Para meu filho vir a tomar esse medicamento, eu fui estudar, sabe? Então, eu fiz um curso pela Unifesp, foi um curso idealizado pelo Padre Ticão, que foi um militante da causa, né, que enfrentou várias barreiras sociais aí por ser padre, né, e é um curso hoje que ele te dá certificado com muitos pesquisadores do Brasil, né, nós temos lá psiquiatras, juristas, pessoas que entendem desse conceito, e eu fui estudar justamente porque eu tinha preconceito. Eu não pensei, eu falei, cara, eu vou dar uma droga pro meu filho, né, e eu fiz assim, esse menino ficar, sei lá. Uhum. Mas até eu entender que a droga, tudo que ele toma é droga. E a diferença entre a droga e o veneno é a dose, né? E então, assim, hoje a gente tem no Brasil essa visão realmente muito deturpada, sabe? Muito carregada de preconceito e de falta de conhecimento. Porque a gente foi doutrinado a pensar assim por essas várias anuâncias, né? Então, se a gente passar a ver isso como um medicamento e tratá-lo como tal, como uma opção terapêutica, em que, em muitos casos, se ele fosse a primeira, não traria tantas consequências, né? Eu te falei, às vezes, um alopático, ele vai causar lá um problema de fígado que você não tinha. Você tratava a epilepsia, de repente você está tratando o fígado. Então, se muitas vezes ele tivesse sido a primeira, muitos outros problemas teriam sido evitados. A gente talvez não tivesse um sistema de saúde sobrecarregado no que tange as doenças raras, né? A gente não teria aí gastos absurdos com medicamentos. Porque eu cheguei a gastar R$2.000 de farmácia para tratar meu filho. E hoje, com a terapia canábica, né, essas 30, 40 crises que ele tinha diariamente cessaram? Elas reduziram. Então, assim, também é uma coisa importante se falar, que a gente não está falando assim, nossa, é um milagre, ele vai extinguir todos os tratamentos da medicina. Tem para pessoas que é extremamente eficaz e para outras não. E tem para outras pessoas, ele é um tratamento coadjuvante. No meu caso, no caso do meu filho, ele é um tratamento coadjuvante, né? Então, assim, nós conseguimos reduzir a carga medicamentosa que ele recebia, né? Ele recebia 7 anticonvulsivantes, a gente conseguiu cair para 2, né? Mais o óleo de cannabis, porque ele atua potencializando esses medicamentos,
né? Então, por exemplo, no meu caso, eu continuo fazendo o tratamento para fibromialgia e associando o óleo, que a gente chama óleo de cannabis, mas ele tem várias outras formas de consumo, né? Uhum. Então, assim, eu tinha uma criança que tinha 30, 40 convulsões por dia, que passaram até 2 por semana. É um ganho extraordinário. Extraordinário. Uhum. E a cannabis, ela tem uma particularidade, né? Por que a cannabis? Porque não outras plantas? Porque ela tem componentes que interagem com o nosso corpo, que a gente chama de sistema endocannabinoide. Então, vamos dizer assim, a mesma fusão ali química que faria um gardenal, por exemplo, no teu cérebro, o teu cérebro tem um receptor para esse gardenal, a cannabis também tem no nosso corpo. Então, isso faz com que ela seja eficaz, né? Então, assim, nós estamos talvez perdendo aí em tá dando qualidade de vida para quantas pessoas? Porque isso, hoje você compra, você consegue importar, que é o que a Anvisa libera, esses produtos para importação. Então, você vai lá, retira a autorização da Anvisa e importa. Mas você está falando de medicamentos que muitas vezes custa R$2.000, custa R$600, R$700. A organização das Pampas, ela se dá também no sentido de conseguir essa produção aqui, pertinho da gente, com um preço mais acessível, Adriana? Essa é a nossa causa, né? Então, assim, é justamente trazer um benefício não só para os pacientes, como para a sociedade como um todo. Porque se nós pudermos produzir o nosso remédio, lógico, com todo o respaldo das agências, dos órgãos reguladores, né? A gente tendo... Porque muita gente pensa que fazer um óleo de cannabis é pegar a folhinha e ferver como um chá. Não é assim. Ela tem todo um processo, realmente, né, de tratamento dessa planta. Se a gente conseguir produzir, a gente pode reduzir aí um custo de 70% na aquisição desses medicamentos. E se nós tivermos o governo ao nosso lado, ele vai ganhar mais do que a gente. Porque, assim, o custo que tem hoje um processo de judicialização, tem que bloquear as contas do Estado, importar algo que a gente pode plantar e produzir aqui, né? Então, assim, é essa a nossa luta, né? Para que a gente consiga fortalecer, fazer a sociedade entender essa necessidade, comprar essa ideia, né? Porque, assim, é importante deixar que a gente não tem lucros, né? Lucros, né? A gente não vai vender. Então, assim, nós somos pais, somos mães, né? Pessoas que precisam desse tratamento e que viram nessa união, né? No modo associativo, uma forma de estar conseguindo adquirir esse medicamento, porque hoje ele é inviável para a maioria de nós. Uhum. E Adriana, quando a gente, você falou, né, o primeiro contato que eu tive com a maconha foi no Proerd, me dizendo que aquilo era ruim, que tinha toda uma carga negativa em volta disso. Você acredita que a gente vai conseguir avançar no que diz respeito à terapia canábica, ao acesso, a entender o que isso de fato representa para essa qualidade de vida, quando também tivermos uma discussão da política antidrogas no nosso país? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é muito difícil você tratar um composto como medicamento, falar que ele é uma terapia, quando tem um outro lado falando que é uma droga. Então, assim, quando a gente fala da política antidrogas, que ela já vem sendo muito debatida, né, tá sempre no STF esse tema, a gente está falando de populações marginalizadas. Porque hoje, quem é preso com a política antidroga? Né? Se não a população preta, se não a população pobre, né? E assim, há sempre sob o argumento de que começa pela maconha. O álcool ele é muito mais nocivo. E por que o álcool é liberado? Por que hoje todo mundo tem álcool? Sendo que ele gera muito mais custos ao sistema de saúde do que a pessoa que consome a cannabis na sua forma recreativa, que a gente fala, ou do uso adulto, né? Mas eu creio que a gente já avançou muito, sabe? Assim, o fato de já ter essa questão do porte, né? Qual é a quantidade para o consumo pessoal, onde que está ali evidenciado de fato o traficante, né? Então, assim, tem muito ainda a avançar. Eu acho que o Brasil como um todo ainda é muito incipiente nesse tema, né? Ainda existe muito preconceito, mas o fato da gente já ter ferramentas legislativas, né, jurídicas, para a gente estar tratando do tema e estar buscando esse respaldo, eu acho que já é um avanço significativo. A gente falou um pouquinho da fibromialgia, a gente falou um pouquinho da epilepsia refratária, mas em que outros casos, né, a terapia canábica também pode ser aplicada?
Então, como eu mencionei, hoje a Anvisa ela registra apenas para o caso de esclerose múltipla, né? E eu falei assim, não é um milagre. Então, muitas pessoas às vezes acham que vai tomar só cannabis e que vai resolver todos os problemas. Não. Mas, por exemplo, em doenças que são progressivas, né, e fatais, ela costuma retardar o avanço dessa doença. Então, dá um tempo para essa pessoa, para ela lutar um pouco mais, ter um pouco mais de tempo com a sua família, ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, assim, que é uma pessoa que sabe que, de repente, ela tem uma patologia progressiva, mas que ela não vai sentir tão rapidamente, tão curto prazo, os efeitos dessa patologia. Mas hoje ela pode tratar o Alzheimer. Nós temos, né, relatos e estudos que falam sobre o Alzheimer. Por exemplo, até casos de obesidade, né, para tratar a obesidade, para tratar diabetes. Então, assim, a cannabis, por ela ter muitos componentes, né, e vários princípios ativos que podem ser manipulados em conjunto, que a gente chama, quando inclui todos eles, o full spectrum, ou que seja isolado, como é o CBD, que trata a epilepsia, né, um componente apenas, então ela consegue agir em vários tipos de situações que são ali de ordem neurológica, né. E eu queria que você dissesse pra gente assim, Adriana, que às vezes também é uma confusão que as pessoas fazem de achar que todo mundo pode acessar o óleo e consumir o óleo, mas não é bem assim, né? Existe aí um processo de passar por uma avaliação médica, de ter uma prescrição, não é isso? Sim, exatamente. E é muito importante falar disso, da importância de ter um médico prescritor. Quem é o médico prescritor? Não é qualquer médico. É um médico que se especializou em terapia canábica. Porque, como medicamento, né, como um componente terapêutico, ela interage com outras medicações. É igual você misturar, sei lá, vai tomar um clonazepam e misturar com uma outra droga que faça a depressão do seu sistema nervoso, né? Você pode ter até uma parada cardiorrespiratória, né? Assim, não sou médica, né? Porque eu sou assim, mãe, a gente estuda tudo, que a gente quer entender tudo. Então, de tudo um pouco a gente conhece. Mas ela interage com medicações. Então, é importante que você tenha realmente um profissional da saúde te acompanhando para ele poder conhecer o seu quadro como um todo e falar, bom, você pode ir até aqui. Daqui para lá você não pode mais, porque vai oferecer mais riscos do que benefícios, exatamente. Muito obrigada pelas informações e parabéns pela luta. Obrigada, Michele. Obrigada a todo mundo que estiver assistindo. E fica esse convite para conhecer as pampas, para conhecer o que é de fato a cannabis. A gente está sempre disposto a fazer palestra, né, a levar esse conhecimento para a sociedade como um todo. Intervalo, a gente volta já já. Cada vez mais mulheres ocupam espaços de liderança e trazem um novo olhar para o mercado, mais empático, sustentável e conectado com a comunidade. E para quem quer crescer na carreira, o marketing pessoal é um grande aliado. No digital, o marketing de influência também ganha força. Conteúdo com propósito e parcerias verdadeiras movimentam o mercado. E para a gente entender mais dessas tendências, é que recebo hoje a consultora de marketing especialista em planejamento estratégico, Daiane Nascimento. Daiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar mais sobre essa construção daquilo que a gente deseja passar com o marketing. A gente sabe que várias mudanças vêm acontecendo, principalmente com o marketing digital, mas eu queria que você pudesse falar um pouco do que é a essência que não se perde nesse processo e que a gente precisa pensar caso queira empreender, se colocar nesse mercado. Primeiro, obrigada pelo convite. Fico bem feliz de estar aqui para a gente falar desse assunto que eu gosto e que eu já trabalho há bastante tempo. As ferramentas de marketing, elas estão amplamente divulgadas no empreendedorismo, né? Ela está muito próxima disso. E as de marca pessoal ou as ferramentas de marketing digital também. Tem uma essência do marketing que não se perde, que é: eu estou oferecendo um serviço para uma necessidade. Essa necessidade pode ser tangível, prática, simples, mas também pode ser uma necessidade de conexão, de acompanhar o estilo de vida, de me sentir parte de uma comunidade. Eu acho que essa essência é importante ter em mente, que se você está empreendendo, você está atendendo ao mercado e a uma necessidade. E tentar definir e deixar claro qual que é esse mercado que você está atuando. Eu acho que esse é um ponto importante.
Quando a gente pensa em marca pessoal, né? Você falou para a gente dessa questão também. Essa construção, ela é pensada, Daiane, apenas para quem é, por exemplo, um profissional autônomo, para quem é um prestador de serviço, ou quando eu tenho a minha empresa, essa marca pessoal, ela também deve ser levada em consideração. Estratégia de marca pessoal pode ser usada em vários segmentos. Então, assim, se eu sou uma empreendedora, um autônomo, e a marca pessoal, ela é muito importante para uma diferenciação de mercado. Mas hoje, o Elon Musk também usa a marca pessoal dele também para fazer negócios. Ele é uma grande empresa com ações na bolsa. Então, não necessariamente só para os pequenos, mas para os pequenos realmente é muito relevante porque é difícil uma diferenciação. Então, se um profissional autônomo, provavelmente vários deles fizeram faculdades parecidas, têm formações parecidas, atendem, o ponto de venda, o ponto de atendimento dele é parecido, né? Ou pode ser um consultório, pode ser online, então é tudo muito parecido. E aí a marca pessoal, ela ajuda a você conseguir criar uma diferenciação. E o que entra, né, quando a gente pensa nessa marca pessoal, o que vai ser levado em consideração? Eu sei que aí depende da estratégia e tudo mais, mas eu digo assim, para ser mais prático, a gente pode dizer que o que é característica nata daquela pessoa vai ser valorizado? Como é que isso se constrói, né? Eu achei essa pergunta muito oportuna, porque nem toda característica nata nossa é valorizada na sociedade hoje. Então a gente tem características, por exemplo, se uma pessoa é muito introvertida, hoje não é uma característica valorizada, né? Se a pessoa não gosta de gravar vídeo, não é valorizada. Então, quando a gente define por fazer uma estratégia de marca pessoal, é super importante encontrar o que é verdadeiro dentro de si, o que realmente é autêntico e que o mercado está valorizando. Nem tudo o mercado vai valorizar. E nem tudo você precisa mudar para ser valorizado no mercado. Senão você já está virando o próprio produto, né? A marca pessoal, ela é construída muito com autenticidade, com a busca do que é verdadeiro seu, de valores, da sua história pessoal e que é interessante para o mercado. Então, assim, muito cuidado para não querer oferecer o que você não é. Tá? Até porque isso não vinga, né? Não permanece. É muito difícil você criar um personagem e ter que sustentar isso depois. E aí acontece com muitos, às vezes, influencers, né, que aparecem e de repente sumiu. Por quê? Porque não era verdadeiro, é difícil sustentar. E até uma estratégia busca autenticidade, porque isso é mais fácil levar. Você vai conseguindo fazer isso com leveza na comunicação. E Daiane, você falou sobre influenciadores. A gente vê hoje também que as marcas, de alguma maneira, se valem desses influenciadores para fazer essas campanhas de marketing, para levar, né, o seu produto ou serviço até as pessoas. Como que se dá isso, né? É eficaz essa estratégia? Qual é o cuidado que eu preciso ter para escolher essa pessoa a quem eu vou vincular a minha marca? Eu acho que do mercado de influenciadores tem dois pontos com dois objetivos diferentes. Então, tem influenciador que tem muitos seguidores, que gera muito conteúdo, e as marcas podem usar isso para poder divulgar e conseguir audiência. Então, não necessariamente eu quero vincular os valores da minha empresa com aquele influenciador. Às vezes ele tem uma audiência grande, e eu aproveito disso para divulgar um evento que eu preciso divulgar para muita gente. Quero visibilidade. Quero visibilidade. Então, eu estou ali. Quando você quer, a empresa precisa ir construindo valores e atributos da marca, então é uma marca ligada ao esporte, né, ou à saúde e bem-estar, eu quero construir e mostrar que realmente eu vivencio esse lifestyle de esportes, aí eu vou escolher o influenciador que tem isso, que seja verdadeiro, ético. A gente tem que ter muito cuidado para associar a marca com um influenciador, porque de repente está lá na rede social dele um vídeo collab com a sua marca e aí essa pessoa pode acontecer alguma coisa, né? Então tem que estar bem alinhado os valores da empresa com os valores do influenciador. E aí sim você consegue trazer, né,
a referência dele, as qualidades, os atributos dessa marca, do influenciador, para a sua marca. A gente estava falando da essência do marketing que não se perde, né? Que é esse responder a uma dor, a um desejo que está ali posto pelo mercado consumidor. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho do que mudou, né? Do que mudou nas campanhas off, para as campanhas online. As pessoas elas passam a consumir esse marketing de uma maneira diferente, ou a gente pode dizer assim que existe uma forma mais eficaz de convencer esse consumidor nos dias de hoje? Teve grandes mudanças, sem dúvida, porque além você estava falando da essência do marketing, de atender é uma necessidade. Não é só uma necessidade tangível ali. Então, essas necessidades de conexão, de estar participando em grupos, também é uma novidade muito forte, né? Então, se antes a gente tinha outros grupos sociais, como, né, igreja, comunidade ali, agora a gente está indo para grupos de consumo de conteúdo, mas de consumo ali também, de alguns influenciadores. E antes a gente tinha uma publicidade que era mais direta, né? E hoje me parece que a forma de abordar é diferente. Eu preciso envolver aquela pessoa de uma outra forma que não seja tão direta. Seria Uma isso? história, sim, tem muitas... até a forma de fazer a comunicação com os influenciadores é deixar eles construírem o conteúdo utilizando sua marca, né, o seu produto, o seu serviço. Porque daí ele não fica uma forma direta, tá aqui minha oferta de produto, o preço é esse, é assim que você compra, né? Mas ele tá ali contando como que ele usou, como que foi, essa história toda, né, o storytelling, o pessoal fala, do produto, junto com o uso, ela ajuda a vender, ela ajuda a mostrar, então traz vários benefícios, sim. O outro morreu? O outro ainda tá ali, né, gente? A gente ainda tem lá o supermercado que tem que colocar o valor da oferta e a hora que baixa o preço, as pessoas migram mais para um do que para outro estabelecimento. Mas uma construção, uma conexão mais afetiva com as empresas, com as marcas, que gera fidelidade, isso realmente vem sendo feito contando histórias, com uma estratégia de conteúdo. Você acha que essa forma de fazer, Daiane, ela ficou mais fácil para quem é pequeno e está ali naquele empreendedorismo no dia a dia, que às vezes precisa dar conta de muitas demandas? Ou isso complica mais esse processo, né? Isso complica muito mais, porque o acesso a ferramentas de qualidade, a equipamentos de qualidade faz diferença. O acesso a como escrever e fazer esse storytelling é difícil. Então, o empreendedor está lá, tem que estar preocupado, porque tem que comprar os produtos para fazer o bolo, para vender, pensar na embalagem, na gestão dos alimentos que vence, que tem que coordenar, mas fazer esse conteúdo para a rede social, contando a história. Eu acho que isso dificultou muito, porque acaba mostrando esse abismo de diferenças do empreendedor que tem uma estrutura para o que não tem. Uhum. E aí você disse pra gente, né, dessa coisa da mudança, da presença no digital, e a gente pode dizer que hoje isso é uma atitude obrigatória para quem está ali querendo oferecer o seu serviço, oferecer o seu produto, ou não adianta também a gente ter a presença que não seja muito bem construída? Eu acho que é obrigatória, a pessoa tem que te encontrar. Eu acho que isso é obrigatório. Né? Se alguém falar sobre o papo com ela, eu tenho que entrar na internet, pesquisar e encontrar e ter as informações corretas. Isso é, sem dúvida, obrigatório. Estar lá comunicando tem várias vantagens. Então, assim, não é obrigatório, mas é obrigatório. Né? Você tem que estar lá comunicando. Falando do serviço, dos diferenciais. Então, tem o porquê de estar lá. Uhum. Agora, a pessoa estar lá como marketing, a marca pessoal da empresa, eu acho extremamente problemático quando é obrigatório. Quando o empreendedor vem e fala, eu só vendo, se eu apareço no vídeo da minha rede social, eu acho muito problemático. Porque está dependendo da pessoa, de outros aspectos da vida dela que acabam não atrapalhando, né? Então, assim, ela não pode ter um dia difícil, não querer gravar o vídeo, porque senão a loja não vende.
né? Ela está num momento diferente da vida, precisando de mais atenção com a família, ou com os filhos, ou com a saúde, e aí se de repente a marca, né, o serviço, vende só com a presença dela, isso é muito problemático. Então, assim, reveja. Se você é empreendedor, só vende, se aparece na rede social, reveja o seu marketing. Seu produto pode ser, não está atendendo ao mercado, o preço pode estar inadequado, a forma de acessar o seu produto não pode estar sendo muito fácil, né? Facilidade ajuda a vender muito. Tudo que é muito fácil de comprar, vende. Se depende só de você, tem que repensar. Tem que repensar. A marca pessoal, ela vai ajudar a trazer o brilho do seu produto, o brilho do seu serviço, o diferencial, a trazer a comunicação, a se conectar. Ela não pode ser o único fator de venda. É a cerejinha do bolo, não a alma do negócio, né? A cereja não é o bolo todo. Tem que ser a cereja do bolo. Você disse uma coisa que eu escuto de forma recorrente de pequenos empreendedores. É assim, eu faço conteúdo para rede social, mas só quando eu apareço é que a coisa tem engajamento e tem essa saída. Isso sobrecarrega a pessoa mesmo, né? Nesse sentido que você disse pra gente. E nesse repensar, o ideal é que a gente tenha o acesso a um profissional que nos ajude nessa recolocação ou nesse recaminho. Se possível, tenha, porque a rede social tem que trabalhar para a gente, não é a gente trabalhar para a rede social. Então você está perdendo muito tempo ali, produzindo conteúdo, seu esforço de venda é grande, e o esforço de manter o seu produto ou serviço com qualidade, sendo entregue com o seu cliente satisfeito, não está sendo pouco, tem que repensar assim. A rede social é para trabalhar para você. Se você está trabalhando para ela, você está trabalhando para outra pessoa, né? Você não está lucrando com isso. Então, se possível, tiver alguém para auxiliar, não tenha dúvida que você acaba trabalhando bem no seu serviço na entrega e a rede vai trabalhar para você. Daiane, para a gente fechar, queria que você pudesse trazer algo que talvez a gente não tenha falado, mas que você considera essencial para quem está nesse caminho de construção de um negócio, que quer se diferenciar no mercado, né? Para facilitar, a gente sabe que empreender é um desafio, muitas empresas que começam não conseguem passar daquela taxa de sobrevivência e acabam fechando as portas, então eu acho que a comunicação ela é muito importante também nesse processo de sucesso do negócio. Buscar se estruturar para começar, sabe? Mesmo que seja um planejamento básico. Aí, né, eu venho da área de planejamento, eu já estou defendendo o meu peixe. Mas pensar bem sobre o que você está fazendo, qual o serviço, qual que é o valor. Nem que for anotado numa folha de papel, num caderninho, porque isso facilita isso ficar claro para você no dia a dia do empreendedor e a tomar decisões mais acertadas, né? Porque tem lá um conteúdo de um influencer falando de uma coisa de empreendedorismo, tem outro, que tudo acaba aguçando muito o emocional do empreendedor e acaba ainda às vezes tomando algumas decisões não muito coerentes com o próprio negócio. Porque, igual você falou, né, tem que estar na rede social fazendo vídeo, eu tenho que estar fazendo isso. Tem um monte de tem. E não tem. Você tem possibilidade de se posicionar, às vezes por um nicho, né, encontrar um nicho específico onde você se sinta autêntico, vai se comunicar bem, que às vezes não é o mais popular. Então, assim, fazer o planejamento é se conhecer bem aos pontos fortes, se conhecer bem os pontos fracos e avaliar se o seu ponto forte pode potencializar uma oportunidade de negócio, é o mundo ideal. Se eu já faço uma coisa bem e aquela oportunidade eu faço melhor ainda. E nos pontos fracos, o que do ponto fraco você realmente está disposto a abrir mão para melhorar? Porque às vezes o ponto fraco, gente, não vou fazer isso, começar a gravar vídeo não é para mim, então não vou para um negócio que eu preciso gravar vídeo, né? É pensar mesmo esse autoconhecimento de si, da empresa, para poder tomar decisões ali que sejam mais acertadas. Muito obrigada pelas informações. Obrigada a você. Intervalo e a gente volta já já.
Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele também está disponível no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas vem cá, você não está inscrito ou inscrita ainda no nosso canal? Então fica o meu pedido, inscreva-se. E para facilitar a tua vida, a gente preparou esse QR Code. Ele, se você apontar a câmera do seu celular, já vai te dar o caminho certinho para que você possa se inscrever. Então faça parte dessa grande comunidade e fique por dentro de tudo o que acontece no Papo com Ela. Aqui no Papo, a gente sempre bate na tecla da necessidade de visitas regulares ao médico e a realização de exames. Essa disciplina ajuda, por exemplo, a detectar a pré-diabetes, uma condição assintomática que é caracterizada pelo elevado nível de açúcar no sangue, mas que ainda pode ser revertida antes que a diabetes se instale de vez. Uma condição silenciosa, mas que pede atenção. A pré-diabetes é definida pela elevação dos níveis de açúcar no sangue, sem atingir os critérios para o diagnóstico de diabetes. Sem sintomas claros, ela pode evoluir de forma discreta, mas com mudanças no estilo de vida, é possível reverter esse quadro e proteger a saúde. Há alguns fatores de riscos que aumentam a possibilidade da pessoa desenvolver a pré-diabetes. Histórico familiar de doenças crônicas, especialmente diabetes, mulheres que já tiveram diagnóstico de diabetes gestacional ou de ovário policísticos, pessoas que estão acima de 45 anos e principalmente pessoas sedentárias. Então isso já fala um pouquinho do que é necessário a gente mudar. Uma vez que tem perfil genético, a gente pode desenvolver a doença, mas se a pessoa faz atividade física regularmente, quando a gente fala ali pelo menos 150 minutos por semana, a tendência do desenvolvimento já é bem mais baixa. Mudanças no estilo de vida de forma geral, alimentação saudável. Com acompanhamento nutricional, é possível investigar os motivos por trás da elevação anormal do açúcar no sangue do paciente com a pré-diabetes. E para a doutora Tatiana, um dos maiores mitos relacionados ao tratamento dessa condição é a exclusão dos carboidratos da rotina alimentar. Na realidade, essa anomalia pede o uso estratégico desse grupo alimentar. Quando a pessoa está em risco de desenvolver a diabetes, significa que o açúcar dela está aumentado no sangue por algum motivo. Então é importante fazer o acompanhamento nutricional para a gente identificar exatamente o porquê. Mas, de modo geral, não é uma questão de excluir um grupo alimentar como os carboidratos, até porque eles são super importantes para a nossa saúde. É um grupo alimentar que gera energia para o nosso corpo. Então é mais sobre como a gente vai distribuir ao longo do dia o consumo desse carboidrato. Agora, em relação a açúcar de adição, que já é às vezes diferente do que a gente ouve falar, porque sempre que a gente pensa em carboidrato, a gente pensa em todos os tipos de açúcar. Açúcar de adição é recomendado que seja evitado ao máximo. Aqueles que a gente adiciona no cafezinho, o suco, essa coisa de sempre estar adicionando açúcares. Mas o açúcar geral, que é o carboidrato, ele vai continuar na rotina das pessoas. Outras estratégias para prevenir e até mesmo reverter a doença incluem evitar os beliscos pouco nutritivos ao longo do dia, como bolachas, por exemplo. De acordo com a nutricionista, um plano alimentar equilibrado substitui esses lanches por refeições mais complexas e beneficia não apenas o paciente com a pré-diabetes, como qualquer pessoa que deseja ter um estilo de vida mais saudável. Sabe esse hábito de beliscar? Ficar várias horas sem comer e comer ali um biscoitinho, comer uma banana, comer um pão. Isso pode estar dando picos de glicemia no sangue, então isso pode ser um problema também. Então evitar beliscar, comer carboidrato com estratégia, diminuir os açúcares de adição e sempre tentar fazer refeições complexas para o corpo. Então a gente está falando de adicionar fibras e adicionar proteínas às refeições. Isso vai literalmente mascarar o carboidrato da alimentação. E isso pode fazer com que a pessoa não tenha esses picos de glicemia e desenvolver esse quadro. Então, quando a gente fala em adicionar fibras e proteínas, a gente está falando em adicionar frutas, verduras, ovos, leite, sempre fazer uma alimentação mais complexa para o corpo. Uma vez que a gente dá nutrientes mais complexos, a tendência é a gente não dar só açúcar para o nosso sangue e isso virar um problema. A alimentação pré-diabetes é bem parecida com a alimentação que todos nós deveríamos fazer. Então, na verdade, não é uma questão de exclusão, é uma questão de estratégia.
A 50ª Universidade Federal de Mato Grosso lançou a campanha Amigos da UFMT, que visa mobilizar doações e trabalho voluntário para garantir a qualidade dos serviços que atendem cerca de 25 mil estudantes. As fortes chuvas que atingiram Cuiabá agravaram ainda mais a situação da Universidade Federal de Mato Grosso. Com mais de 50 anos de existência e sem nunca ter passado por uma reforma estrutural, o campus enfrenta problemas graves, como infiltrações, rachaduras e salas deterioradas. É nesse cenário que a campanha Amigos da UFMT surge, em busca de doações, voluntários e parcerias para dar continuidade às atividades acadêmicas com mais segurança e qualidade. As chuvas apenas vieram traduzir aquilo que nós já tínhamos de degradação dentro do espaço físico da Universidade Federal. Nós temos prédios, blocos antigos, envelhecidos, com coberturas de telhados já bastante superadas, quebradiças e que não aceitam mais qualquer providência paliativa. É preciso que a universidade realize um serviço importante de troca dos seus telhados, de troca da sua cobertura e socorra imediatamente os blocos. Caso contrário, nós continuaremos tendo infiltrações, vazamentos, mofos, perdas de equipamento, computadores, livros e mobiliários. O resgate da Associação Amigos da UFMT surge como medida para enfrentar essa situação emergencial. O objetivo da campanha é mobilizar a sociedade em uma grande força-tarefa, buscando justamente apoio financeiro, trabalho voluntário e contribuição técnica de ex-alunos, servidores e parceiros para recuperar os campi. De acordo com a reitora, a área que demanda mais atenção é a revitalização da UFMT, que pode incluir a parte do telhado, salas de aula e a reforma de banheiros. A Associação Amigos da UFMT é uma iniciativa já da gestão do professor Paulo Speller e que nós estamos resgatando. Portanto, os amigos da UFMT não devem contribuir apenas com valores financeiros. Nós precisamos de pessoas que tenham talentos, que tenham habilidades na energia elétrica, na instalação sanitária, na análise dos prédios, na contribuição de dias de trabalho, as famílias dos nossos estudantes, as famílias dos nossos servidores, as pessoas que estudaram na universidade e que são hoje grandes autoridades dentro do estado de Mato Grosso e até no Brasil. Nós estamos recebendo a solidariedade de todos eles. Os interessados em participar dessa grande ação coletiva podem enviar um e-mail para o endereço amigosdaufmt@ufmt.br. O primeiro passo é preencher o formulário que será recebido, detalhando a maneira que poderá atuar. Em seguida, os grupos serão divididos e organizados de acordo com o trabalho a ser executado. Para a reitora, o momento pede todo tipo de contribuição, principalmente apoio e presença dentro do campus da universidade. Nós tivemos o orçamento da União aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República e esperamos que os recursos cheguem às contas da Universidade Federal para que a gente possa começar as atividades de reforma dos telhados. Isso é muito importante, foi prioridade da nossa pró-reitoria, de todos os pró-reitores, e nós vamos iniciar arrumando todos os banheiros. Estamos precisando de todas as contribuições, principalmente do afeto, do apoio e da presença de vocês dentro do campus. Vamos trazer novamente a sociedade mato-grossense para dentro dos campos da UFMT, seja em Cuiabá, seja em Sinop, no Araguaia e em Várzea Grande. Equipe de robótica do SESI Escola Cuiabá brilhou no Festival Nacional SESI de Robótica e foi selecionada para representar o Brasil numa competição que ocorre neste mês de maio na cidade do Cabo, na África do Sul.
Depois de garantir o segundo lugar no Prêmio Nacional Projeto de Inovação durante o Festival SESI de Robótica em Brasília, a equipe cuiabana Brotherhood se prepara para um novo desafio: representar o Brasil em uma competição internacional na África do Sul. Formado por alunos do SESI Escola Cuiabá, o grupo mostra como a robótica vai além da sala de aula. A gente participa da categoria chamada First Lego League, ou como a gente chama, FLL. A gente é dividido em 4 principais áreas, onde nós temos o projeto de inovação, onde o nosso projeto foi o segundo finalista dessa categoria. O design do robô é onde a gente constrói um robô mecânico. E o desafio do robô, onde a gente programa esse robô para que ele cumpra as missões na mesa, que valem certa quantidade de pontos. E os corvelhos, que estão durante toda a competição. Então, tá desde o trabalho de equipe até a inclusão de todos os membros nesse processo. A temporada desafiou as equipes a pensar no futuro da pesquisa oceânica. Acho que o maior desafio foi que o tema da temporada era desenvolver alguma coisa para ajudar cientistas ou exploradores de oceanos. E a gente mora aqui em Cuiabá, é bem longe de qualquer oceano. Então, dá um pouco mais de trabalho do que quem só já está perto do oceano. Para isso, a Brotherhood respondeu com inovação. Um dispositivo capaz de manter cianobactérias vivas por até 87 horas, graças à combinação de luz LED, controle de temperatura e resistência à pressão. Uma solução que contribui para avanços na saúde, energia e beleza, já que essas algas são usadas na fabricação de medicamentos, biocombustíveis e cosméticos. No que a gente trabalha com a captura das cianobactérias, tem 2 soluções existentes, as garrafas de Nesquik e as caixas de isopor, mas elas não controlam nem a temperatura e nem a luminosidade, porque as cianobactérias precisam da luminosidade, temperatura e controle de pressão para sobreviver, para fazer estudos. Aí o Cianoport, ele tem uma luz de LED branca por causa das cianobactérias, que a luz de LED branca é usada nos laboratórios para elas fazer fotossíntese, e um medidor de temperatura por causa da temperatura, que elas vivem de 25 a 30 graus. E ela é revestida de espuma EPS por causa da pressão. Para a diretora do SESI Escola Cuiabá, integrar tecnologia ao currículo é essencial para preparar os alunos para resolver problemas reais da sociedade, estimulando o pensamento colaborativo, a pesquisa e a criação de soluções por meio da tecnologia. Com a aproximação da disputa internacional, a equipe está empolgada e com boas expectativas. A expectativa é boa, a gente está com o coração muito alegre e satisfeito e confiante da nossa equipe lá representar o SESI Mato Grosso, mas também o Brasil. A próxima parada da Brotherhood é na cidade do Cabo, na África do Sul, onde equipes de todo o mundo se reúnem entre os dias 7 e 9 de maio para celebrar a inovação e o trabalho em equipe. Fez a superação, porque desde as outras temporadas que a gente já participava, a gente sempre almejava esse prêmio, que é uma classificação para o internacional. Então, nessa temporada, a gente teve essa conquista com o nosso trabalho árduo, como a Ana disse, de poder representar agora o Brasil no campeonato na África do Sul. E chegou a hora mais leve do Papo com Ela. Vamos nos deleitar com poesia? Estou aqui para apresentar um texto do escritor cuiabano Manuel de Barros, que encontra-se neste livro chamado Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. E o título do texto é A Disfunção. Se diz que na cabeça dos poetas há um parafuso a menos, sendo que o mais justo seria o de ter um parafuso trocado do que a menos. A troca de parafusos provoca nos poetas uma certa disfunção lírica. Nomeei abaixo 7 sintomas dessa disfunção lírica. 1. Aceitação da inércia para dar movimento às palavras. 2. Vocação para explorar os mistérios irracionais. 3. Percepção da contiguidade anômalas entre verbos e substantivos. 4. Gostar de fazer casamentos incestuosos entre palavras. 5. Amor por seres desimportantes, tanto como pelas coisas desimportantes. 6. Mania de dar formato de canto às asperezas de uma pedra.
7. Mania de comparecer aos próprios desencontros. Essas disfunções líricas acabam por dar mais importância aos passarinhos do que aos senadores. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra, uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa, dizendo o que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela. Para isso, mande a sua sugestão ou nas nossas redes sociais ou nesse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem eu tô de volta e quero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!